Ok, então, fazer aqui uma breve recapitulação, porque nós começamos a nossa gravação agora. Então, nessa parte da nossa disciplina, nós vamos elaborar esse projeto, cujo modelo já foi passado para vocês, e eu vou estar, a cada aula, fazendo uma espécie de mentoria, né, de uma parte de exposição de conteúdos, principalmente de natureza macroeconômica, estatística, quando nós precisarmos de alguns dados. E outra parte mesmo da discussão de cada tópico que contém esse projeto aqui, né, desde a elaboração do título, passando por justificativas, né, aqui objetivos, metas, aspectos legais. Isso aqui a gente, nessa parte dos ambientais, sanitários, nós vamos usar muito aqueles conteúdos trabalhados pela professora Evelyn, a parte de processamento do produto a ser industrializado, origem de matéria-prima, a composição da força de trabalho para o empreendimento, aqui uma parte, né, da infraestrutura, do projeto infraestrutural, predial, onde ficaria a sede, né, da empresa. Aqui alguns fatores de natureza físico-financeira, né, que é o organograma aqui, tanto para a infraestrutura operacional da empresa, né? O que tem, o que compõe nessa empresa, quanto à execução do investimento, se é um projeto que nasce do zero e vai ter que ser construído, né? Todas as edificações, enfim. Tá? Também aqui a questão de operação, capacitação, articulação com fornecedores, e culminando aqui no projeto com a questão de algumas análises de viabilidade econômica, né, para ver o potencial de retorno sobre o investimento que seria realizado, e aí algumas projeções de receita, né, são todas simulações aqui que nós vamos utilizar. Né, mas nós vamos tentar pegar dados estatísticos para fazer essas simulações o mais próximo de uma realidade, tá? Uma realidade local. A parte de custos, e aqui três métodos de análise, né? O valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. Então, essa é a estrutura básica do nosso projeto. E o que é que nós vamos ter que fazer? Hoje, nós vamos... Só... Hoje nós vamos discutir aspectos gerais, né, desse projeto. E como os grupos já estão definidos, são dois grandes grupos, nós vamos trabalhar ideias sobre que segmento produtivo, que produto seria objeto desse projeto. Tá? E ao longo da sequência, a partir do momento que nós definirmos esse produto, aí nós passaremos para as discussões seguintes, que são os conteúdos, os tópicos do projeto. Tá? Isso vai ser feito durante as nossas aulas. O ideal é nós podermos agilizar ao máximo esse tempo de aula para a gente fazer as discussões. E aí, quando, imagine assim, hoje nós vamos discutir título, justificativa do projeto, objetivos gerais, podemos chegar até objetivos específicos e metas. Então, hoje a gente pode estar discutindo isso aí, e vocês já vão assinalando, já vão tomando nota, né, desses tópicos aí, fazendo uma espécie de rascunho,
uma prévia minuta, para que na próxima aula, na próxima semana, isso aí já esteja elaborado e vocês me enviem. Então, cada aula, nós vamos construindo esses tópicos, né? Nós temos só 4 semanas aí para terminar isso aí. Então, nós vamos construindo, 4 não, 3, né? 3 semanas. Nós vamos construindo esse projeto ao longo de 3 semanas e, basicamente, a gente, por conta de toda essa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, nós vamos lançar mão da internet mesmo, né? Por isso que tudo vai ser muito simulado, assim. A gente vai pegar os dados estatísticos que estiverem disponíveis, as fontes de referências oficiais, de preferência, e criar esse projeto, esse modelo, dentro dessas condições que nós temos para trabalhar. Perfeito? Bom, alguma dúvida sobre o que eu explanei agora? O que nós temos que fazer até o final do mês? Ou qualquer outra questão também, né, a respeito da disciplina? A nossa atividade avaliativa é ao final do mês, nós temos um projeto elaborado. Alguma dúvida? Alguma questão a mais? Bom, então, ninguém se manifestou. Professor, Oi. a gente estava agora analisando aqui seu projeto. Se teria uma outra forma de avaliação que o senhor possa passar para a gente, porque eu, em nome da turma, assim, eu posso falar que está sendo meio complicado a gente fazer esse projeto pelo tamanho que ele é, e sendo que a gente está se dedicando muito ao nosso TCC, né, que nesse caso se tornaria mais prioridade. Eu acho que é uma opinião assim que eu falo assim que se só tiver uma outra forma de avaliação além desse projeto, Olha, o que porque para a gente acontece. fazer um projeto desse ainda se dedicar ao TCC e mais a outros trabalhos que os professores também estão passando, eu acho que nesse momento, nesse curto prazo, né, que a gente tem, eu acho que seria mais difícil. Olha, Alisson, dentro dessa perspectiva de trabalho, de elaborar o projeto, nós poderíamos fazer um projeto mais simplificado, em termos não ser tão aprofundado, tanta abrangência de conteúdos, Sim. e fazer tipo um projeto resumido, né? Os conteúdos seriam muito objetivos, muito sintéticos, resumidos, para a gente poder ter pelo menos assim, produto que ele foque os pontos essenciais de um projeto, mas sem se delongar, né, ou aprofundar conteudisticamente falando. É uma forma de amenizar, né, essa situação que vocês, a conjuntura que vocês têm hoje. Especialmente porque é uma situação realmente que nós estamos vivendo assim extraordinária. Porque em condições normais, Alisson, esses seus argumentos eles não se Não, justificam. sim, eu concordo com o senhor. Tá? E a gente pode tentar fazer isso aí. Fazer uma coisa mais resumida, mais sintética, entendeu? Sem muita delongação. Pra você ter uma ideia, quando a gente faz as nossas avaliações, né, na última a gente faz um debate, aquela coisa individual, nada disso vai ter. A gente vai só elaborar o projeto e pronto.
E o aprendizado vai se dar através das aulas, nas orientações e nas pontuações. Por isso que eu estou destacando que é essencial nessas aulas, nesses encontros, a gente já está elaborando aqui, escrevendo. Percebe? Se você, os grupos aqui, quem participar da aula e quem não puder participar, depois assistir, dar a sua contribuição, então teria aí uma semana para fazer um fechamento de tópicos que foram discutidos na aula. Então, isso para dar muito mais celeridade, praticidade e objetividade na realização dessa atividade. Porque fora isso, vai fazer o quê? Vou fazer um questionamento com você, vou fazer um debate individual, vou dar conteúdos aqui, de falar de todos os conceitos do projeto, e aí eu vou questionar algum tópico com vocês, fica muito sem sentido, assim. Eu acho que a gente pode buscar a simplificação desse projeto e com isso, tentar aí, de certa forma, adequar, né, a realidade atual que a gente está vivendo. De acordo. De acordo também, tranquilo assim, professor. Por exemplo, como eu falei inicialmente, né? Então, nessa aula de hoje, a gente já pode estar definindo agora um título, toda essa parte inicial daquele formulário, né? Um título, uma justificativa, objetivo geral específico e metas. E aí são tópicos, nós vamos definir. E aí você já vai pegando o formulário, vai preenchendo lá nesse esse modelo que eu passei, já vão preenchendo. E uma coisa importante também, como são dois grupos, eu preciso que vocês elejam aí um representante de cada grupo, seria essa pessoa que estaria em contato diretamente comigo, ou seja, passaria as dúvidas do grupo, ao concluir a etapa da semana, me encaminharia no e-mail, né? Ou seja, seria o representante do grupo, para facilitar, né? Para não ter que estar discutindo com outro, assim, ele já canaliza e facilita a comunicação do grupo comigo. Certo? Então, para a gente começar as atividades, quem é que pode ser representante aí dos dois grupos aí? Tem um representante do grupo 1 e do grupo 2. Você faz o seguinte, vocês me mandem, coloca no nosso no grupo WhatsApp, né, o nome e o e-mail e o WhatsApp do representante do grupo, que a gente fica um canal de comunicação direto. Não que os demais não possam me enviar dúvidas, isso pode sim. Mas esses dois representantes, é importante ter esses dados. Tudo bem? Tudo bem, professor. A gente envia, a gente conversa cada grupo conversa entre si. Como é que é? E dos grupos, aí vamos meio que conversar, né? Quem vai poder se dispor. Sim, sim. Ah, tá. Tá ok, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Compartilhar a tela novamente aqui para a gente colocar o nosso projeto básico aqui. Então vocês vão tomando nota aí, né? A gente vai agora começar as discussões desse modelo do projeto aí. E já vão anotando. Está aparecendo na tela aí, gente, o projeto? Assim, Tá, professor. professor. Está. Vamos lá. Então vamos aqui para o nosso título do projeto, né?
Deem sugestão aí para um título de agroindústria, né? Um tipo de produto. Então, vamos trabalhar agora, assim, grupo um e grupo 2, né? Eu não estou aqui com a lista dos integrantes, mas vejam bem, como título, a gente já tem aqui uma indicação, né, que esse projeto ele se destina a apresentar, né, a criação ou implantação de uma unidade de processamento de... Aí, nesse X aqui, você já escolhe esse produto. Tá? Numa empresa rural, no município de... E já definam aqui a localidade desse projeto. Então, pensem, discutam e definam um produto e uma localidade onde seria construída essa agroindústria. Bom, características dessa agroindústria. Vocês têm que... quando a gente pensa em elaboração de um processo industrial, vocês têm que imaginar, primeira coisa, se tem mercado consumidor para esse produto, né? Então, você vai pensar de um produto local, e aí você vai ter que fazer um levantamento sobre, olha, eu estou pensando em determinado produto. Para esse produto, dentro dessa região, né, desses limítrofes geográficos, qual é o tamanho da população? Qual é a renda média deles? Para consumir esse produto que eu estou pensando, qual é a faixa etária que eu vou atingir? Então, esses dados, eles são facilmente obtidos, dados demográficos, no site do IBGE. Se você quer estudar para o município de Castanhal, você vai lá, pega o município de Castanhal, e lá você tem algumas estatísticas sobre exatamente essa questão da renda familiar, né, a quantidade de pessoas por família, habitantes no espaço rural, no espaço urbano, enfim, uma série de nível educacional, uma série de informações a respeito dessa região. Então, uma vez feita essa avaliação, né, geral do potencial do mercado consumidor, para esse produto que você imagina, aí você vai definir, já definiu aí o produto e a localidade. Certo? Então, esses são passos iniciais aí quando você quer pensar no produto. Pensar, definir, né, qual seria o produto a ser produzido. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta se manifestar. Bom, o que é que vocês acham? Como é que a gente vai trabalhar? Para definir produto e local, a gente pode começar agora com uma ideia inicial aqui e ao longo da semana vocês debatem com o restante do grupo, o pessoal que não está presente na aula hoje. E aí vocês fecham essa Oi, questão. professor? Oi, Professor? pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, quem está falando? É o Nelson. Pode falar, Nelson. Professor, nessa questão de você pensar estrategicamente, uma agroindústria é preferível, assim, por exemplo, uma agroindústria, né? É preferível estar assim, localizado perto dos fornecedores, por exemplo, eu vou trabalhar com polpa de maracujá. É preferível estar perto dos produtores, essa agroindústria, ou perto do mercado consumidor? Certo, Nelson. Boa pergunta. Veja bem, dentro de todo sistema
produtivo, todo segmento tem uma cadeia produtiva, né? Então, na ponta inicial da cadeia está o produtor, né? Aquele agrícola, aquele que semeia a terra, né? Cultiva, faz toda. E na outra ponta final está o consumidor. Certo? Dentro dessa cadeia que se localiza, ela se constitui dentro de um dado espaço geográfico e ela também, para cada elo da cadeia, né? Que são desde o produtor agrícola até o consumidor final, você tem aí mercados, segmentos de mercados a explorar. Porque depois que, analisando a cadeia, começa como produtor agrícola, né? Depois vem a indústria. Aí essa indústria pega o produto in natura, beneficia, transforma, industrializa, e aí ela precisa levar esse produto para o próximo elo da cadeia. O próximo elo da cadeia, geralmente, é o atacadista ou distribuidor, certo? Ele faz uma aquisição do produto industrializado em grandes quantidades, né? E ele, a partir daí, ele faz uma distribuição para o próximo elo, que é o varejista. O varejista que compra numa quantidade menor, né, específica, entrega esse produto, né, ou seja, comercializa com o elo final. Então, em linhas gerais, a cadeia produtiva ela tem, no início, o produto agrícola, o industrial, o atacadista, o varejista e o consumidor final. 5 elos, né, dessa cadeia. Isso em linhas gerais. Bom, interligando esses elos, você tem aí o transportador, né? E, evidentemente, dentro da cadeia, aquele elo que é anterior ao elo que eu estou analisando, ele é chamado de fornecedor. E o elo que é posterior àquele segmento, elo que eu estou analisando, é o consumidor, ou cliente, né? Então, para a indústria, no elo indústria, o fornecedor é o agricultor, né? O produtor agrícola. E o cliente dele é o atacadista. E essa lógica vai, né, se reproduzindo ao longo da cadeia. Então, o que acontece, Nelson? Agora, respondendo a sua pergunta e o que deve ser avaliado em termos de localização da agroindústria, né? O princípio básico que rege qualquer investimento é você maximizar o retorno, né? Maximizar o retorno e otimizar a eficiência produtiva. Resumindo, é você produzir mais, melhor, com menos tempos, gastando menos recursos, e aí diga-se especificamente, gastando menos energia, né, fontes de energia, e com isso você vai ter um produto o mais competitivo possível, um produto do ponto de vista financeiro, operacional, otimizado. Evidentemente que tudo isso envolve lá o consumidor final, o último elo da cadeia, não é? Porque ele vai consumir o seu produto. Se esse consumidor final, não é, depois de todo um processo de otimização que você fez, né, operacional, logística, ele não consumir o seu produto, ou não consumir na quantidade que você oferta, isso começa a comprometer a sua rentabilidade. E quando eu falo de consumidor final, ele não é o único determinante disso.
ele é o principal, mas ele não é o único. Que outros elementos, que outros agentes influenciam também no seu resultado final? A concorrência. Tá? Então, você vai estar, geralmente, né, disputando fatias de mercado com outros empreendimentos. E, evidentemente, o mercado ele é como se fosse um bolo. Né? Se você pegar uma fatia maior do bolo, o outro vai pegar uma fatia menor. Tá? Então, Nelson, dentro dessa perspectiva, quando eu faço um projeto, pensei no produto. Bom, ok, pensei no produto. Defini o meu mercado consumidor. Eu quero atingir todo o estado do Pará, por exemplo, ou eu só quero atingir uma mesorregião, uma micro-região, ou somente um município. Porque aí eu vou ter uma dimensão de onde é que está o meu consumidor final, o principal elo da cadeia. Bom, então, dentro dessa perspectiva, o meu consumidor final está, por exemplo, no município, agora eu vou ter que verificar o seguinte: onde é que está o meu fornecedor, né, da minha matéria-prima? E aí eu vou verificar essas questões de distância, certo? E tem um outro detalhe: aonde é que estão os meus concorrentes? E dentro desse posicionamento, dessa localização dos meus concorrentes, vou ter um parâmetro para estimar o custo logístico deles. E sabendo, tendo uma estimativa do custo logístico deles, aí eu já tenho uma informação a mais para me posicionar aonde ficaria a minha melhor localização, tendo em vista que eu estou buscando ter uma vantagem sempre sobre o meu concorrente, certo? Então, se fosse Maracujá, imagine que eu tenho uma agroindústria, sei lá, Capitão Poço, e eu quero montar aí Capitão Poço para levar, para eu pegar um produto lá em Capitão Poço, né? E o meu concorrente ficaria em Castanhal aqui. Então, quanto seria esse custo logístico? Certo? Sem discutir a questão de abastecimento, né? Eu não sei se o produtor agrícola de Capitão Poço, qual é a capacidade instalada dele, né? Quanto ele consegue fornecer de maracujá por ano. Sem discutir essas questões, porque tem essa também. Dependendo do tamanho do seu mercado consumidor, você vai ter que buscar de vários fornecedores, não somente de um. Então, assim, essa equação ela vai sendo resolvida na medida em que você vai definindo essas variáveis, né? Que variáveis? Consumidor, qual é o potencial do meu consumidor, né? Do consumo do meu produto? Concorrente, né? Aonde ele está localizado? Quais os custos logísticos dele? Né? Quais as estratégias que ele utiliza com seus fornecedores? Ele pega só de um fornecedor, ele pega de vários? Existem contratos dedicados, né? Eu vou conseguir ter um abastecimento de fornecedores que, porventura, também forneçam para esse meu concorrente, ou não. Então, eu vou criando isso, né? Essa minha equação vai sendo montada, eu vou definindo essas variáveis. Porque só assim, Nelson, eu vou poder colocar, né, nas minhas análises as estimativas o mais próximo da realidade desses custos Licença, logísticos. professor. E os meninos estão pedindo para Oi. entrar na aula já tem uns 10 minutos. Então, peraí. Ok. Então, percebam,
essa questão de construir um empreendimento é um processo intelectual dinâmico, né? Onde você está criando o cenário, avaliando como esse cenário se apresenta e até quais as tendências, né? Porque quando você vai elaborar um projeto, também tem esse detalhe. Você não está fazendo um projeto só para aqui e agora. O seu projeto ele tem que ter um horizonte, né, de crescimento e de desenvolvimento. Então, essas variáveis elas vão sendo perspectivas, né, vão ser construídas dentro de uma perspectiva de tendência também. Tá? Aí é que você faz, bom, tendência para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. É evidente que quanto mais longe a gente pensa no horizonte de tempo, mais incerteza, né, passa a existir nessa estimativa. Certo, Nelson? Então, aqui o que a gente pode pensar, né, é que nós vamos escolher um produto, escolher um município dentro fazer esses estudos iniciais, né? Qual é o potencial, ver algumas estatísticas demográficas, ver algumas estatísticas sobre empresas que atuam nesse segmento, para ter uma ideia de quantidade de concorrentes, aí faz uma pesquisa de onde é que estão os produtores rurais, né? Qual é a distância entre o produtor rural, que é o primeiro elo da cadeia, e o mercado consumidor, que é o último elo. E aí você vê dentro esse intervalo de espaço, né, aonde ficaria melhor localizada a sua empresa, tendo em vista a localização dos seus concorrentes. Certo, Nelson? Pessoal, ficou claro isso? Tá certo, professor. Obrigado. É um Ficou, pouco professor. complexo. Então, para ser mais objetivo, né, vocês vão fazer uma estimativa. Olha, vamos escolher um produto, escolher aí uma localidade, né, em função desse potencial de consumo. Né? Se for em Castanhal, para atender o público de Castanhal. Então, quantas pessoas têm em Castanhal? Quanto sairia, qual é a renda média deles? E aí, o consumo do produto, né? Porque esse produto, quando você pensa assim, maracujá, por exemplo, vamos fazer o suco de maracujá, né? Fazer a industrialização aí e fazer o suco de maracujá. Quanto é que sai a garrafinha lá de 350 ml, né? Uma coisa assim, concentrado, evidente. Então, se a garrafinha sair a R$ 5, então qual é o consumo de uma garrafinha dessa por pessoa? Aí sempre litros, né? Consumo por pessoas, mês, assim, você faz uma estimativa. E aí você vai traçando essas coisas para ter uma ideia de realmente qual é o seu potencial de mercado consumidor. Se a garrafinha custar R$ 5, para quantas pessoas a gente conseguiria vender e atender isso por mês, para ter um faturamento mensal? Se custar R$ 6, aí vai diminuindo o consumo, né? Quanto maior o preço, diminui aí a perspectiva de consumidor, né? Isso se tratando, obviamente, de bens normais, né? São esses bens que seguem essa lógica. Quanto mais caro, menos pessoas vão consumir. Tá? Agora, tem bens que são de primeira necessidade, né? Então, se nós formos observar esses tempos de pandemia aí, vocês observaram a inflação, né? O aumento no preço dos produtos básicos, né? De primeira necessidade, o arroz, as verduras, algumas coisas, como aumentou isso? Pois são produtos de primeira necessidade, né? Ok? O próprio combustível, né, professor? O combustível, energia, né? Nossa principal fonte de energia aí, o petróleo. Sem falar na petroquímica, né? Que também utiliza para uma infinidade de coisas aí. Então, quer dizer, são produtos de primeira necessidade. Esses produtos, mesmo com pandemia ou sem pandemia, as pessoas não vão deixar de consumir.
E professor? E ainda tem um agravante, né? Que nesses momentos de, assim, de emergência, né? Ou guerra, ou alguma coisa, ou essa pandemia aí, as pessoas começam a estocar, né? O que elas não faziam em condições normais. Aí, quanto mais estoca, o consumo duplica, triplica. Aí é que o produto fica mais caro mesmo, porque a demanda cresce mais. E professor? Oi, pode falar, Nelson. O senhor acha que o preço ainda simboliza a escassez ou a fartura da matéria-prima no mundo atual? Ou o preço hoje em dia está um pouco desvirtuado dessa lógica básica dela? Olha, assim, vamos analisar o preço, né? O que é dito o preço? Vamos separar preço de valor, tá? Então, 1 quilo de arroz, qual é o valor que tem 1 quilo de arroz para você? Eu acho que ele tem um valor grande, né? Porque ele é um alimento básico, professor. Exatamente. O valor de de 1 quilo de arroz é um valor de a sua vida depende desse alimento. É isso que o arroz simboliza, né? Estou falando, e quando eu falo arroz, a gente pode entender todos os gêneros alimentícios. Para nós sobrevivermos, nós precisamos nos alimentar. Portanto, o valor de um alimento é a nossa vida. Sem alimento, a gente não se sustenta. Agora, que ele é vital para a gente, isso é indiscutível. Agora, quanto é que eu estou disposto e tenho disponibilidade monetária para pagar por esse arroz? Porque se fosse pela vontade, todo mundo queria tudo de graça. Mas, obviamente, as pessoas que produzem arroz, elas precisam, né, ser remuneradas pelo seu trabalho e pelos os investimentos, né, que ela fez na terra, nos equipamentos, na qualificação, enfim, dada a tecnologia que ela utilizou para produzir o arroz. Então, ela precisa ser remunerada por isso. As pessoas que também transportam arroz, né, que sai do produtor, vai para a indústria, vai para o atacadista, vai para o varejista, essas pessoas também criaram uma infraestrutura para fazer com que o arroz saído lá do campo chegasse lá na prateleira do supermercado. Elas também querem ser remuneradas por isso. Porque não adianta o camarada produzir arroz lá no campo e eu estou aqui na cidade e eu não tenho como me alimentar porque eu não tenho acesso ao arroz. Então, veja bem, o preço, né, ele é a resultante de todas essas relações produtivas dentro da cadeia produtiva, certo? Quando você fala que se o preço ainda reflete as condições de escassez do mercado, bom, escassez é uma coisa sistêmica, né? É um fenômeno sistêmico. Nós não temos recursos abundantes para atender todo mundo a toda hora, infinitamente. E por que a escassez é uma restrição estrutural sistêmica que existe na nossa sociedade e na nossa natureza, nosso planeta também? Nosso planeta, os recursos são escassos. Tá? Quando nós vamos fazer negócios, que são relações eminentemente de troca, troca de um produto por uma unidade monetária. Quando a gente vai trocar produto por dinheiro, né, a escassez é que, de certa forma, vai ditar o quanto de moeda, de dinheiro, tal produto, né, vai ser trocado. O valor dele não tem nada a ver com o preço. O preço tem a ver com essa questão de quantidades disponíveis em determinado período de tempo.
se nós, como eu falei, em época de pandemia, as pessoas começam a estocar alimento para dizer, olha, não sei se amanhã vai faltar, ou até mesmo naquele processo inflacionário, né? As pessoas, na década de 80, existia muito isso. As pessoas faziam estoque porque elas sabiam que dentro de um processo inflacionário, quanto mais ela comprasse agora, ela estocava em casa e já tentava evitar o aumento na semana que vem. No caso da década de 80, era dia a dia, tinha aumento, né? Então, a gente querendo entrar, né? Só um instante aqui. Então, o preço, ele vai exatamente refletir essa realidade conjuntural, tá? Que é muito diferente do valor. Professor, Oi? o Vinícius está falando, e isso é interessante, que o senhor coloca aí que o Nelson pontuou, que o preço em si ele não é necessariamente, como o senhor já mencionou, é o único determinante para a aquisição de um produto ou de um serviço, né? Uma vez que, em certo momento, na época eu ainda estava no ensino médio, eu pude participar de uma discussão sobre isso, e aí o palestrante ele colocou, né, o que faz a gente aqui fazer a aquisição de um produto ou de um serviço, né? Será que a gente sempre escolhe o mais barato, né? Mas não, o consumidor, o cliente, né, lógico, dependendo de algumas questões, de algumas variáveis, ele sempre está disposto, nesse debate do preço, a pagar mais, né? Ele só precisa ser convencido do porquê ele tem que desprender mais dinheiro, né, monetariamente falando, para fazer a aquisição daquele bem ou daquele serviço, né? Eu recordo que, na época, foi dado o exemplo de quando a gente vai na feira comprar um peixe, né? E aí o cara tá lá cortando numa tábua de madeira, às vezes sem uma máscara, sem uma bota, e suor para tudo que é lado, e o quilo do peixe lá custa R$10, né? Enquanto que a gente atravessa a rua e vai num açougue, com um ambiente climatizado, com um nível de higiene muito maior, e o preço do peixe é R$15, mas muitas pessoas preferem pagar naturalmente R$15 por conta de outros fatores que levaram a ser convencida a isso, né? Então, esse debate todo é bem interessante. Vinícius, o preço, né, complementando aí essa análise do preço, o preço ele é tão complexo que imagine o seguinte, nesse ponto que você falou aí, né, sobre tem pessoas que preferem pagar a mais. Na verdade, tudo é uma questão também do nosso psicológico, do nosso emocional. E também as nossas necessidades, né? Que elas têm desses níveis mais básicos fisiológicos até os níveis mais sofisticados, excêntricos, né? De status social, de autorrealização pessoal, né? Então, as nossas necessidades, elas seguem toda essa pirâmide aí e as nossas decisões, a nossa tomada de decisão, ela é muito movida por esse emocional, né? Porque a gente pensa, aliás, a teoria econômica, ela colocava muito que o homem funcionava dentro de uma racionalidade, né? Eu vou comprar o mais barato, a maior quantidade, né? Ou um princípio hedonista, né? Eu vou querer obter o melhor resultado pelo menor esforço. Isso era uma crença que existia logo no século XIX. Os primeiros teóricos clássicos da economia, eles acreditavam, né, criaram esse modelo de homos econômicos, o homem racional. Mas, agora no século XX, XXI, com as pesquisas e principalmente agregando os estudos psicológicos, né, comportamentais com as teorias econômicas, muitos testes foram feitos e se verificou que a nossa tomada de decisão não é em função da racionalidade dessa questão, é em função muito do emocional. Vou te dar, nesse exemplo que você colocou aí do peixe, imagine o seguinte: por que alguém poderia querer comprar no açougue o mesmo peixe mais caro, 50% mais caro, do que ir lá na pedra, na beira do rio, comprar lá? Por uma simples questão de status. Se alguém vê esse camarada, né,
do círculo social, né, que ele se julga pertencente, né, que deve ter determinados preceitos de, sei lá, aparência, de posses, de nível cultural, alguma coisa assim. Se para esse camarada ele for visto lá na pedra comprando isso, isso vai ser uma desmoralização para esse grupo social, esse status que ele defende ou que ele, digamos assim, vivencia. Efeito psicológico. Percebe? Ele prefere comprar mais caro porque ali no mais caro ele está exatamente digamos assim, realizando uma praxe de um estado social. Olha, eu sou desse nível e do meu nível só se compra em açougue, não se compra em pedra. Quem do meu nível for comprar em pedra, automaticamente está se excluindo. Percebe? Questões psicológicas, muitas das vezes. E é por isso que o mercado ele é tão amplo e diverso, né? Vocês já pararam para ver, né, com essa nova tecnologia, essa nova internetica aí, né? Quanta gente monta um canal no YouTube para falar coisas absurdas, esdrúxulas, e tem milhares de seguidores? Vocês já pararam para pensar como é que tem tanta gente que segue ou que assiste determinados conteúdos? Porque essa é a nossa diversidade. O nosso emocional, o nosso psicológico é de tal forma diverso que a gente pode fazer qualquer coisa e vai aparecer milhares de pessoas que gostam de fazer a coisa, por mais absurda que possa ser. Ou, quando eu digo absurdo, gente, não é querer colocar aquela, olha, o que é certo é fazer isso, o que é errado é fazer aquilo. São coisas que fogem muito à nossa vivência, à nossa experiência normal. A gente vê coisas tão distantes e vê que essas coisas, né, que são inusitadas, raras, elas, na verdade, elas conseguem, digamos assim, arrebatar milhares de pessoas, e às vezes milhões. Então, o preço também reflete essa diversidade de pessoas, de hábitos, de pensamentos, de ideais, essa coisa toda. Mas no dia a dia, preço é aquilo que está lá na etiqueta do produto, né? A gente só analisa, qual é o preço? É esse, certo? Produtos excêntricos como, você imagina um Chevette, né? Chevette 78. Se você for analisar o preço de um Chevette 78 hoje, olha, você não daria mais de R$ 1.000 num carro desse. Mas se você tem um Chevette 78, todo original, tarará, tarará, esse carro pode estar valendo aí, sei lá, 100 mil ou mais, porque ele passou a ser uma relíquia. E o que é uma relíquia? É uma coisa que tem valor em si, pelos produtos, pelos materiais que a constituem? Não, uma relíquia é uma coisa que tem valor emocional, valor histórico, valor cultural. Não é o valor da peça ou do acabamento que existe no Chevette, é o valor cultural, histórico. E aí, por causa desse valor, o preço passa a ser outro, para o mesmo produto. Se você é um colecionador de algo, você é capaz de pagar um preço muito, muito mais caro do que uma pessoa que não é colecionador, que aquilo ali não tem o menor valor para ele. São nuances do preço, da formação do preço. Tranquilo, gente? Pessoal, então vamos fazer o seguinte, né?
definam, pensam aí nessas questões do preço. A justificativa, quando vocês forem pensar na justificativa, vocês vejam o seguinte, olha, por que a gente vai montar uma agroindústria para beneficiamento, para fazer suco de maracujá? Por quê? Então você tem que ver o seguinte, primeiro, porque é um alimento, segundo, porque alimento é importante para a nossa vida, certo? Então, qual é o benefício social? Alimentação. Um alimento que é produzido segundo os padrões sanitários, ou seja, um produto saudável, certo? Esse maracujá pode ser até um orgânico, né, para poder dar mais ênfase ainda na questão do comprometimento com o ambiente, entendeu? São vários aspectos que justificam produzir um suco de um maracujá orgânico, uma coisa assim. Vai alimentar, vai contribuir para o meio ambiente, vai gerar toda uma cadeia produtiva, empregos, rendas, isso vai contribuir também para a sociedade, aspectos socioeconômicos. Então, pense em justificativa com esses aspectos, entendeu? De beneficiar a sociedade. Aonde a sociedade ganha com isso, com esse empreendimento? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista socioeconômico, pode ser até do próximo ponto de vista tecnológico, às vezes também. Você desenvolve uma nova técnica de industrialização, de produção, isso agrega mais produtividade, e aí, com o aumento da produtividade, você tem condição de vender um produto a um preço mais competitivo. Pensem nesses aspectos, na hora que vocês forem redigir a questão da justificativa. O objetivo geral, exatamente, é dizer qual é o segmento, né? O segmento alimentício, tal. O objetivo específico, vocês têm aqui algumas, né, indicações, né? No caso, desculpa, objetivo específico não, de metas. Objetivos específicos é você pontuar o que o projeto, né, vai descrever, ou seja, implantar uma agroindústria, produzir 1 tonelada mês de suco, uma coisa assim. Então, são coisas, né, que você vai pontuar que realmente o projeto vai dizer, olha, isso aqui é para montar uma agroindústria e é uma indústria nesse segmento produtivo, ela vai ter essa capacidade instalada, vai produzir essa quantidade por mês. Basicamente, assim, coisas assim. Isso aí. Com relação às metas, vocês têm aqui as metas, lembrem-se, né? Quando a gente traça um projeto, então se eu digo que eu vou produzir 1 tonelada mês, eu estou dando, basicamente aí é uma meta. Eu estou dizendo que eu vou produzir 1 tonelada e em que período? No período mensal. Tá? Mas num efeito de projeto, você pode dizer, olha, nós vamos implantar esse projeto em 5 anos, ou ele terá 5 fases, uma fase a cada ano, ou então você faz uma meta aqui de promover a produção de polpa de açaí. Isso não é meta, porque falta o período. Tá? Garantir rendimento na produção de derivados do açaí também não é meta, porque não tem período. Você poderia dizer, ó, produzir, tá? Se promover aqui, produzir 1 tonelada de polpa de açaís no primeiro ano de funcionamento do projeto. Isso é uma meta. Tem o que você vai fazer e até quando, o prazo que você vai realizar. Então, todas as metas, vocês pensem nesses aspectos. Tá? Sei lá, ampliar o mercado consumidor do município para o município, sei lá, de Curuçá até 2022. Criar uma filial no município tal até 2022. Sim, são metas, ok? Escrevam nesse sentido. Então, basicamente, esses são os primeiros tópicos que a gente tem que fazer uma revisão na próxima aula
e passar para os seguintes. Tá certo? Ao longo da semana, vocês vão redigindo, o representante do grupo vai me passando, vai entrando em contato comigo, vai tirando as dúvidas e eu vou respondendo aí ao longo da semana. Perfeito, gente? Tranquilo, entenderam? Alguma pergunta? Ok, é porque eu não tô acompanhando pelo chat, mas então por hoje a gente encerra aqui. Vamos fazer esses trabalhos e aí a gente vai interagindo ao longo da semana aí. Certo? Um abraço a todos. Abraço, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima.